Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono aqui do Projeto Newton, o último encontro síncrono desse ano. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prova, mas antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os alunos que participaram da avaliação, seja ela no modelo remoto, seja ela no modelo presencial. A gente só foi possível, né, cumprir todas as recomendações, todas as orientações, tanto do grupo de trabalho como da OMS, porque vocês também colaboraram. Então, eu agradeço muito. O agradecimento é de toda a equipe por vocês terem compreendido a seriedade da aplicação dessa avaliação. Então, quero agradecer a todos que colaboraram para que a gente pudesse fazer isso da melhor forma possível. Tá, o que a gente vai fazer hoje, pessoal, eu acho que é importante, né, a gente dar um retorno sobre a avaliação. Então eu vou resolver com vocês uma das avaliações presenciais. A professora Juliana vai resolver questões da prova remota, para vocês terem uma noção mais ou menos do que era esperado dessas avaliações, o que foi avaliado, como faz, até para vocês tirarem algumas dúvidas. Então a gente vai fazer isso nessa aula. O chat está aberto, dúvidas vocês podem ir colocando. Eu vou ir ali para o computador, vou apresentar para vocês a prova que a gente vai resolver. Não dá para resolver toda, né, naturalmente, todas as provas, porque não sei se vocês observaram, mas tinham três tipos diferentes de prova. Mas vocês vão observar que era muito análogo. As provas, a diferença era simplesmente para evitar colas, coisas do tipo. Então vamos ali para o computador. Bem, aqui a gente, deixa eu voltar aqui no comecinho. Aqui a gente tem um modelo de prova, como foi a prova que vocês receberam. Bem, tinha aqui um espaço para nota de vocês, certo? Tinha algumas recomendações que eram muito importantes. Eu falo da prova ser individual, naturalmente. Tinha 4 questões na prova presencial, no caso, na prova remota eram 3 questões. E era proibido o uso de qualquer aparelho eletrônico durante a realização da prova. Tinha um espaço com o nome de vocês, para assinatura, o curso, matrícula de vocês, esses dados estavam lá, né? E aí a primeira questão era calcule a derivada das funções abaixo. Para quem fez provas diferentes, tipo B ou tipo C, vamos observar que as questões eram um pouquinho diferentes, mas em geral envolviam os mesmos tipos de funções e as mesmas regras de derivação. Então, eram regras que envolviam produto, quociente, regra da cadeia e algumas funções. E o que a gente estava avaliando era exatamente se vocês conheciam essas regras de derivação. Vou fazer essa daqui. Então, pode colocar aí na tela. Eu vou só passar aqui para o quadro. Ok. Tá com... Só um minuto, pessoal. Acredito que teve um problema aí no compartilhamento, né? Ok. Tá certo. A gente vai resolver a número 1 aí. Enquanto resolve ali, eu vou... Bem, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vamos ver se a memória tá boa. Eu acho que a f de x é 1 mais 2x vezes o ln de... Tá, a memória não tá tão boa. Vamos aguardar um minutinho aí, só pra gente ter a imagem. Tô vendo que tem algumas dúvidas aqui, deixa eu ir dando uma olhada no chat enquanto aparece. As provas já foram corrigidas, as notas serão lançadas. Tá, essa é a resposta da professora Juliana, né? Tá, sim, pessoal, as provas já foram corrigidas e vocês vão receber as notas em breve. E aí, tá, então vamos aproveitando para falar disso enquanto a gente corrige. Sobre o lançamento das notas, vai acontecer provavelmente hoje, no mais tarde da manhã. Essas provas já foram todas corrigidas. A gente fez um verdadeiro mutirão para corrigir todas essas provas, e que era um número muito grande, naturalmente. As notas vão ser lançadas, dúvidas, contestações de nota, coisas desse tipo. Como todas as demais, vocês precisam encaminhar o e-mail para o projeto e eles vão ser analisados. Entendam que a gente está entrando no período de recesso, então não adianta ficar esperando que a resposta vai chegar no 25 de dezembro, que provavelmente não vai. Mas todas elas vão ser analisadas e assim que a gente sair desse período de recesso, a gente responde todas elas. Então vocês... a gente chegou a pensar em deixar para corrigir um pouco depois, mas eu entendo que dá uma ansiedade, né? Todo mundo quer saber como foi, todo mundo quer saber a nota.
Então, a gente fez um trabalho bem forte para conseguir corrigir todos. Então, agora a gente conseguiu mostrar ali. Vou pedir para compartilhar a tela. Ali, ó. Então, ó, comecei bem, só faltou quem quer o do ln. Então, a nossa função f de x é 1 mais 2x ln de x ao quadrado mais 1. E era para derivar essa função. Então, vamos derivar ela primeiro, depois a gente faz a função g. Então, eu quero derivar. Derivar essa função é derivar esse produto, certo? E aqui a primeira coisa que estava sendo avaliada é se vocês sabiam a regra do produto. Então, bem, a pessoa não sabia qual que era a derivada do ln, coisas desse tipo. Não foi só isso que eu estava perguntando aqui. Eu queria saber se vocês sabem, pelo menos, como que se deriva um produto. Para derivar um produto, eu derivo a primeira função, que está envolvida no produto, multiplico pela segunda e somo a primeira multiplicada pela derivada. Vou colocar essa linha aqui mesmo. A derivada do segundo. Seria melhor se eu colocasse assim, porque aqui tem uma regra da cadeia, né? Então, isso aqui pela regra do produto. Foi a primeira coisa que foi avaliada nessa questão. Bem, aí eu tenho que desenvolver, né? Quando eu desenvolvo aqui, estou derivando um polinômio, constante vai embora, derivada de 2x é 2. Então, fica 2, que multiplica o ln de x ao quadrado mais 1. Aqui eu reescrevo a função. E aqui eu vou derivar. Mas observe que quando eu vou derivar essa função, eu tenho um ln composta com uma outra função. Então aqui eu preciso de uma regra da cadeia. Qual que é a regra da cadeia? Ela fala para mim, deriva o ln, aplica na função de dentro e depois deriva a função de dentro. Isso aqui era pela regra da cadeia. Foi o segundo ponto que foi avaliado nessa questão, se vocês lembravam a regra da cadeia. Bem, a hora que eu chego aqui, eu posso repetir ln x ao quadrado mais 1 mais 1 mais 2x. A derivada do ln, aí sim aqui é necessário lembrar a derivada do ln, que é uma derivada muito importante, inclusive. A derivada do ln é 1 sobre o que está no argumento, né? O argumento aqui é x ao quadrado. Então fica 1 sobre x ao quadrado mais 1, que multiplica a derivada de x ao quadrado mais 1. Constante vai embora, x quadrado usa aí a regra do expoente, fica 2x. Posso só dar uma organizada aqui, não vai mudar muita coisa, mas eu poderia escrever isso um pouquinho mais. Não precisava desenvolver distributiva, nada disso. Eu acho que eu comentei em vários momentos que a gente não está aqui para testar se vocês sabem regra distributiva, apesar de que é extremamente importante que vocês saibam, né? Porque isso é matemática elementar. E essa era a resposta final. Então, para entender como foi avaliado, né? Se vocês entendiam como faz a regra do produto, isso foi avaliado. Então, foi a primeira coisa que foi avaliada nessa questão. Se vocês lembram a regra do produto. E observa que para saber a regra do produto, você nem precisa saber as derivadas envolvidas. É simplesmente entender que você tem que escrever essa regra, né? Você poderia, inclusive, escrever, se f é o produto de g e h, então o produto fica isso. Depois, se vocês entendem a regra da cadeia, aqui, por exemplo, eu nem usei a derivada de nenhuma dessas funções, mas fica claro aqui que você entende a regra da cadeia, você deriva de fora, aplica na de dentro, multiplica pela derivada de dentro, e aí, finalmente, se vocês conheciam as derivadas das funções envolvidas, que no caso era o ln e uma função polinomial. Essa é a número 1. Deixar aí para vocês darem uma olhadinha, enquanto eu venho para cá e faço a g de x. Bem, vamos lá novamente para a imagem. Na g de x eu tinha a função tangente de x sobre x ao quadrado mais 1. Essa daqui era para derivar. Então vamos derivar essa função. Para derivar aqui, o que eu preciso? Bem, aqui de novo está envolvendo uma regra da cadeia, né? Observe que eu tenho a tangente de uma função. Então, novamente, eu vou derivar isso daqui, vou escrever assim só para a gente manter a mesma notação que eu usei lá. Vou derivar isso. Para derivar isso daqui,
Usando a regra da cadeia, eu derivo a tangente, aplico na de dentro e depois derivo a de dentro. Não é assim que a gente usa lá na regra da cadeia? Eu estou colocando essa linha aqui na função do mesmo jeito que quando eu estou falando de f de x, vou derivar, eu coloco aqui. Às vezes pode parecer um abuso de notação, mas fica claro que eu estou dizendo que eu vou derivar a tangente e aplicar nesse ponto e depois eu vou derivar essa. Isso aqui pela regra da cadeia. Então, bem, agora já aplicando, que é necessário lembrar qual que era a derivada da tangente, que foi uma função que a gente até trabalhou um pouquinho, lá nas aulas de revisão eu derivei uma tangente, derivada da tangente é secante ao quadrado. Então eu derivo a secante ao quadrado, aplico aqui x ao quadrado mais 1, e depois eu tenho que derivar isso, né? E aqui eu preciso de uma regra do quociente, né? Tem um quociente de funções, então como que eu derivo isso? Bem, eu vou até escrever, bem, eu derivo a função de cima, multiplico pela função de baixo, menos a de cima vezes a derivada da função de baixo, sobre a função de baixo ao quadrado. E aqui eu tenho uma regra do quociente. Essas regras, pessoal, era essencial que vocês lembrassem, né? Na revisão eu falei, eu coloquei uma tabela com elas. Sem essas regras vocês não conseguem derivar praticamente nenhuma função. Então, regra do produto, regra do quociente e regra da cadeia é essencial que se lembre. Por isso que foi cobrado. Até porque, bem, a maioria de vocês vão fazer cálculo 2 e outras disciplinas que envolvem estudo de cálculo. Bem, quando eu vou derivando aqui, a derivada de x em relação a x é 1, então fica x ao quadrado mais 1 menos, isso aqui fica x. A hora que eu derivo vai ficar 2x, né? Constante vai embora, x ao quadrado, derivada é 2x sobre x ao quadrado mais 1. Se você quisesse distribuir, né, bem, aqui eu tenho um x ao quadrado, eu posso cancelar aqui com menos 2x ao quadrado, ficaria menos x ao quadrado. Dá para desenvolver um pouquinho mais, mas não era necessário. Aqui, até aqui a função já estava correta. Bem, se eu desenvolver aqui, a única coisa que vai mudar é que vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre isso, multiplicando a secante. E bem, aqui vocês já tinham os 2,5 pontos da primeira questão. Era basicamente isso que estava sendo avaliado. Novamente, na questão G, a gente observou se vocês conseguiam fazer regra do quociente e se vocês conseguiam fazer regra da cadeia. E aí, depois disso, naturalmente, se vocês conhecem a derivada da tangente, ok? Então é isso. Número 1 é essa. Vamos aqui para a nossa avaliação. Então essa foi a questão número 1. E agora eu vou resolver com vocês a questão de número 2. A questão de número 2, pessoal, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco, não sei qual que é a palavra adequada, mas com certeza um pouco triste, porque, bem, quando a gente fez a revisão, que eu entendo que vocês não conseguem, às vezes não conseguem assistir todas as aulas e coisas desse tipo, mas eu acho que é natural que quando a gente vai fazer uma avaliação e o professor faz uma aula de revisão, eu acho que ela tem uma certa prioridade em relação àquilo, né? Porque é a oportunidade de você rever conceitos que vão cair na avaliação e se o professor que está fazendo a revisão é um dos professores que vai estar elaborando a prova, é natural que ele coloque ali o que é importante para fazer a avaliação. E lá na aula de revisão, e isso vocês podem olhar, a grande vantagem do curso ser gravado é essa, vocês podem olhar que eu falei do teorema do valor intermediário, eu falei que uma das principais aplicações do teorema do valor intermediário era encontrar raízes, e essa questão, que é uma questão valendo 2,5 pontos, vocês vão observar que eu vou usar tipo umas 3 linhas para resolver ela, porque era uma questão que foi basicamente para ver se vocês estavam acompanhando o curso, porque é uma questão muito simples. Mas bem, eu entendo que às vezes, bem, vocês não conseguiram ver a revisão e tem uma série de questões aí envolvidas. Mas é uma questão que deveria ser muito simples, pessoal, e vocês vão ver pela resposta. Então, o que ela pedia? Vamos aqui para o quadro 2. Eu tinha o polinômio p de x igual a x ao cubo mais x mais 1. Primeira coisa, pessoal, Bhaskara não resolve tudo. Eu sei que é até talvez um problema do nosso ensino médio,
é que a gente passa tanto tempo fazendo fórmula de Bhaskara que no momento a gente começa a achar que tudo em matemática vai se resolver ou por regra de 3 ou por fórmula de Bhaskara. Isso não é verdade. Fórmula de Bhaskara só resolve equações do segundo grau e regra de 3 só resolve problemas de proporcionalidade. Então, isso daqui não dá para resolver por regra de 3. Uma das coisas que alguns alunos tentaram e alguns usaram corretamente e por ter usado corretamente foram pontuados, foi tentar derivar, estudar coisas de crescimento, decrescimento. Não era a forma mais adequada, só que alguns fizeram corretamente. Tem alguns casos de polinômios que você consegue ver que a derivada fica positiva, coisas desse tipo, e usaram alguns argumentos que concluíam. É claro que em matemática existe mais de um caminho para você chegar na resposta correta, mas existia um caminho um pouco mais simples, que é o que eu vou apresentar agora. A resposta dessa questão é basicamente o seguinte. Note que p de x é uma função contínua, pois é um polinômio. E aqui era uma coisa importante, se você vai usar a continuidade, você tem que justificar ela, né? Bem, por que que p de x é contínua? Ela é contínua porque é um polinômio, eu falei isso em alguns momentos, inclusive no estudo dirigido sobre o teorema do valor intermediário, eu disse que polinômios são contínuos, funções exponenciais são contínuas, funções trigonométricas são contínuas, e aí você pode usar isso. P de x é uma função contínua, pois é um polinômio. Além disso, e aqui precisava de uma continha, né? Para cada polinômio que apareceu nas 3 provas diferentes, você precisava olhar alguns valores, mas em geral não eram valores difíceis. Nesse caso, por exemplo, você observa que se você colocar valores, se você colocar 0 ou qualquer valor positivo, isso aqui vai dar positivo, né? Você está sempre somando. Então os positivos você vai ficar com p de x positivo. Então você tem que olhar para valores negativos se você quer um valor negativo, lembrando que no teorema do valor intermediário, o que você quer é sair de um valor negativo para um valor positivo e a continuidade vai garantir que inevitavelmente você passa pelo zero. Então, bem, aí o primeiro valor negativo que aparece é p de menos 1, né? Então era natural, você podia fazer um rascunho lá e testar no menos 1. No menos 1 você fica com menos 1 ao cubo, mais menos 1, mais 1. Menos 1 ao cubo é menos 1, então fica menos 2 mais 1, então aqui fica menos 1. Isso aqui é menor do que zero. Bem, e um valor bem trivial era o zero, né? É óbvio que isso aqui vai dar positivo, porque vai ficar 0 ao cubo mais 0 mais 1. Isso dá 1. E aí isso é maior do que zero. Então, olha, e aí observa, né? Era necessário que o intervalo fosse de comprimento 1. E quando eu falo de comprimento, pessoal, eu estou falando de comprimento do intervalo, ou seja, extremidade maior menos extremidade menor. Não é... Tem algumas pessoas que pensaram que eu estava falando de comprimento do número, isso não faz muito... Bem, tem algum sentido, mas não era esse o caso. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe, ou seja, passei de um valor negativo para um valor positivo, com uma função contínua. Não tem como eu fazer isso sem cortar o eixo x, né? Então existe um c pertencente ao intervalo menos 1, 0, tal que f de c é igual a 0. E era basicamente isso. Você tinha que dizer que a função era contínua, justificar que ela era contínua porque se tratava de um polinômio, encontrar um valor onde ela era negativa, um valor onde ela era positiva, e o teorema do valor intermediário garantia a existência de alguém no interior do intervalo, tal que f dele era igual a 0. Quando eu falei desse teorema, eu disse para vocês que era importante, sempre que você vai aplicar um teorema, era importante que você observasse as hipóteses do teorema, ou seja, o que o teorema pede. Ele pede continuidade, e ele pede
que no caso específico do zero, ele pede que você tenha valores positivos e negativos. E aí, quando você consegue fornecer as hipóteses, ele lhe garante a tese, e a tese é a existência desse ponto intermediário, tal que f dele é igual a um m, né, que está entre o A e o B. Bem, eu falei que era só 2 linhas, talvez umas 3 ou 4, e a minha letra é um pouco grande, então... Mas eu acho que no gabarito eu escrevi isso tudo em umas 3 linhas, no máximo. Ok, então vamos voltar aqui para a questão. Essa era a número 2. Se a gente voltar aqui, a gente tem questão 3. Questão 3 ela era comum a todas as avaliações, então resolver ela se trata de resolver uma questão que todos tinham nas suas provas, suas respectivas provas. Vou fazer ela lá no quadro 1. Isso era uma questão que estava na direção de uma aplicação, uma questão de otimização, né? Uma questão que envolve encontrar máximos e mínimos. Então, foi algo que a gente trabalhou bastante, tanto nas listas como no... Bem, encontrar máximos e mínimos não é muito diferente de quando você está com um gráfico e precisa encontrar os pontos críticos e determinar se são máximos e mínimos, né? Então, esse é só um caso contextualizado de uma coisa que a gente fez bastante. Vou desenhar um cubinho aqui. Vamos ver como é que eu estou hoje de desenho. Tentar fazer aqui um 4x4. Bem, o quadro é quadriculado, né? Não é possível que eu não consiga fazer um cubo nele. Bem, gastar mais tempo desenhando. Aqui. Bem, não era bem um cubo, né? Até porque a altura era diferente da... Só pra gente... Eu tinha um cubo, ele tinha uma base quadrada, então era x por x e uma altura y, né? O que eu sei era que o volume dele era igual a 2.250, certo? E ele volta lá só para eu pegar os dados do custo. Bem, ele dizia o seguinte, né? Eu tenho uma caixa com tampa, altura era y e base era quadrada de lado x. Deve ter volume constante, o volume é fixo, né? 2.250. O material da tampa e da base custa R$2 por centímetro quadrado e o material para o lado custa R$3 por centímetro quadrado. E aí eu tenho a função custo e a primeira questão era verificar que o custo era dado por c de x é igual a 4x quadrado mais 27.000 sobre x. Então vamos aqui. Primeira questão era para verificar a função custo, né? Verificar é basicamente você chegar na função custo com as informações que você tem. A gente deu a função porque mesmo caso vocês não conseguissem determinar a função custo, vocês ainda poderiam usar a função custo para responder a letra B e a letra C. Mas para você chegar nessa função custo não é muito difícil, é você pensar o seguinte, eu tenho aqui, voltando aqui para o quadro, eu tenho que o custo do material das laterais custa R$3, né? O material das laterais custa R$3. Da tampa e da base custa R$2, né? Então, bem, primeira coisa é, eu preciso que o custo, eu quero o custo em função de x. Mas observa que eu tenho x e y. Isso aconteceu em algumas listas, né? Você quer em função de alguém, mas você tem aparentemente você tem duas variáveis. Mas elas não são duas variáveis porque uma depende da outra. Como que é o volume de um paralelepípedo, né? Eu estou falando cubo, desculpa, caixa. E como que é o volume de uma caixa em formato de um paralelepípedo? Y, que é a altura, vezes a largura vezes o comprimento. Mas se a base tem área x quadrada, então é a altura vezes a área da base. Então, y vezes x ao quadrado. Isso aqui necessariamente precisa ser 2.250. Isso implica que y é igual a 2.250 sobre x ao quadrado.
Então você conseguiu associar o y com o x. Agora vamos quebrar um pouco da função custo, né? A função custo é, você tem duas vezes, observa que eu tenho tanto a base como a tampa com a mesma área, né, que é x ao quadrado. Então é duas vezes a área da base, que é igual à área da tampa, né? Duas vezes porque eu tenho uma base e uma tampa, e eu tenho que multiplicar pelo custo dela, né? Então, vezes 2. Então, o custo da base e da tampa é a área somada da base e da tampa, que é duas vezes a área da base, vezes que multiplica o custo do material, que é R$2. Mas, agora, quantas laterais eu tenho, né? Se eu estou num paralelepípedo, se eu estou numa caixa, eu tenho 4 laterais. Então a área total de lateral é 4 vezes a área de um só, né? De um só lado da lateral. E quanto que é a área de uma lateral? É x vezes y, né? E aí eu tenho que multiplicar isso pelo custo do material, que é 3. Só que aqui eu tenho um y que eu vou devolver em x pela relação que a gente já obteve entre x e y. Então, a área da base é x ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então eu fico com 4x ao quadrado. Mais 4 vezes 3, 12. X vezes y. Então eu vou colocar x, mas como eu quero em função do x, eu vou colocar y em função de x. Então 2.250 sobre x ao quadrado. Bem, isso fica 4x ao quadrado mais 12 que multiplica 2.250, confere aí, mas dá 27.000. X com esse quadrado aqui se cancela, fica sobre x. Isso é verificar que a função custo é dada por 4x ao quadrado mais 27.000 sobre x. Então aqui a letra A está completa. Letra A completa. Vamos fazer aqui agora a letra B. Se a gente voltar lá na nossa provinha, na letra B, ele pedia para determinar a derivada do custo e os pontos críticos. Então eu vou reescrever aqui, função c de x é 4x ao quadrado mais 27.000 sobre x ao quadrado, sobre x, né? Sobre x. Eu vou derivar isso. Então, derivada de c de x. Isso aqui pode ser reescrito, voltando aqui para o quadro, pessoal. Isso aqui pode ser reescrito para a derivada ficar mais simples. Quando você vê um quociente, você pensa assim, vou ter que derivar pela regra do quociente, né? Não, isso aqui é simplesmente 27.000 que multiplica x a menos 1, né? Então fica mais fácil se você olhasse para isso dessa forma. X a menos 1. Bem, e aí derivando, né, usa a regra aí do expoente, 4x ao quadrado, derivada disso, o 2 cai, multiplica com o 4, fica 8x. Bem, aqui o menos 1 cai pela regra do expoente, fica menos 2, então fica menos 27.000 sobre x ao quadrado, né? Então essa era a derivada. Quero os pontos críticos. Pontos críticos é derivada igual a zero. Derivada igual a zero. Bem, a princípio você poderia dizer que x igual a zero é um ponto crítico porque a derivada não está definida lá quando você olha para o domínio. Só que como a função não estava definida no zero desde o princípio, então isso não vai ser um ponto crítico porque a derivada tem que ter como domínio uma restrição do domínio da função, né? Então x igual a zero não é um problema, porque eu só estou considerando valores de x maior, até porque não faz sentido uma caixa com área da base zero, né? Isso não é uma caixa. Então isso daqui igual a zero implica 8x menos 27.000 sobre x ao quadrado igual a zero. Isso implica... Bem, uma das formas de resolver isso, não é básica novamente, multiplica tudo por x ao quadrado, para cancelar esse x ao quadrado que está aqui no denominador, lembrando que o x é diferente de zero, eu ficaria com 8x ao cubo, né? Porque eu multipliquei tudo por x ao quadrado vai cancelar com esse, eu passo os 27.000 para o lado de lá. Então fica x ao quadrado igual a 27.000. Isso implica que 8x ao cubo, né? Isso implica que x ao cubo é igual a 27.000 sobre 8. Essa continha era
ficava bem fácil de resolver se você lembrar que 27 é 3 ao cubo, 1000 é 10 ao cubo e 8 é 2 ao cubo. Então, quando você extrai a raiz cúbica, você fica com... os cubos se cancelam, fica 3 vezes 10 sobre 2, isso é 15. Então, 15, ponto crítico. Isso conclui a letra B. Para a letra C. Voltando lá para a nossa provinha. A letra C pede o seguinte: determine as dimensões da caixa de menor custo. Eu já tenho um ponto crítico, né? Eu sei que 15 é ponto crítico. Então eu só quero saber se ele é um ponto de mínimo, né? Vocês conhecem algumas formas de descobrir se é um ponto de máximo ou de mínimo? Voltando aqui para o quadro, a gente pode fazer o seguinte. Se eu quero saber se isso é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, porque se ele for um ponto de mínimo, ele vai minimizar o custo, né? Então, eu posso simplesmente testar a função derivada em valores que vêm antes e valores que vêm depois. Vamos testar no valor que vem antes, vamos testar a derivada em 10. Se eu testo no 10, fica 8 vezes 10, menos 27.000, sobre 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, né? Cancela esses dois zeros aqui, fica 80, menos 270, nem preciso fazer essa conta, mas é óbvio que isso é menor do que zero. Então a derivada antes do 15 era negativa. Então, derivada negativa significa reta tangente com inclinação negativa, né? Decrescente. Vamos testar agora num ponto depois. Bem, você poderia testar no 16, no 17, no 20. Tem alguns que são mais simples, né? Por exemplo, no 30. Se você calcula no 30, fica 8 vezes 30. Ah, pessoal, mas não é problema, é um ponto longe. Bem, se o único zero da função derivada é o 15, então pegar o 30, ou 3.000, ou qualquer outro número depois de 15 é a mesma coisa. Então, 8 vezes 30 menos 27.000 sobre 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é 900, né? Então, se eu faço essa continha aqui, fica 8 vezes 30, 240, menos 270 dividido por 9 é 30. Então, isso aqui naturalmente é positivo. Então, a reta aqui é crescente. Se eu observo, a função decresce antes do ponto e cresce depois, significa que 15 é mínimo local. Isso é o que a gente pode garantir lá pela nossa análise pela primeira derivada, né? 15 é mínimo local. Bem, é o único, porque a função não tem problema depois do 15, então ele vai ser global também. Mas nem precisava colocar isso na prova, era só identificar que ele era o mínimo. E aí, naturalmente, ele vai ser global porque era o único. E aí, bem, se ele é 15, então as dimensões eram x igual a 15 e y igual. O y a gente consegue associar com o x, né? A gente sabe que ele é 2.250 sobre x ao quadrado, então 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225, fica 2.250 sobre 225, isso dá 10. E aí era só dizer. Então essas dimensões eram x igual a 15 e y igual a 10. Isso concluía a questão número 3. Vamos voltar aqui para a nossa provinha. Então até aí a gente já fez até a questão de número 3, né? A gente levou um tempinho aí, 34 minutos para fazer isso. Bem, vamos aí para a questão 4, né? Naturalmente a questão mais complicada da prova e que vocês todos esperavam que ela estivesse lá. Talvez alguns de vocês esperassem outro tipo de função, mas, bem, a gente falou por diversas vezes que teria um gráfico. E quando a gente fala de a função vai ter um gráfico, bem, eu expliquei para vocês uma série de informações que você precisa ter para construir um gráfico completo, né? Assíntotas, coisas desse tipo. Então não é natural vocês esperarem que na prova eu pediria para vocês calcularem esboçar o gráfico de uma função de terceiro grau, ou de uma parábola, ou... Porque, bem, essas funções elas não têm a maioria
das informações que a gente aprendeu a calcular, né? Como é que eu vou saber se você sabe calcular a assíntota se na função que eu te dei para fazer um gráfico nenhuma assíntota tem nela? E assíntotas, esses tipos de comportamentos, como assíntotas, como concavidades e coisas, essas funções são naturalmente mais complicadas, né? Uma parábola só tem uma concavidade e não tem assíntota nenhuma. A função do terceiro grau tem duas concavidades, não tem assíntota, não tem quase nada. Então elas são funções um pouquinho mais complicadas. Mas vocês vão ver que essa função não era tão complicada como talvez vocês tenham tentado fazer. Então vamos lá, eu vou lá no primeiro quadro, pode deixar aí o enunciado na tela. Eu vou fazer o gráficozinho dessa função. Vamos lá. Ok, número 4. Minha função era f de x igual a 3x ao quadrado menos x mais 2 sobre 3x ao quadrado mais 2. Eu nem vou ficar voltando muito, vamos aqui para o quadro. Eu nem vou ficar voltando muito, pessoal, no enunciado, porque o enunciado era simplesmente um lembrete a mais, que a gente já tinha falado várias vezes, um lembrete do que vocês têm que fazer para esboçar um gráfico. No medo de vocês não lembrarem, o que eu tenho que fazer, tem que calcular a primeira derivada, tem que calcular a segunda, a gente colocou item a item basicamente o que é o passo a passo dos gráficos, né? Para vocês não terem que decorar o passo a passo. Sei que alguns devem ter até feito alguma musiquinha, alguma coisa para decorar ele, mas eu acho que aqui o mais importante não é que vocês decorem, né? Que vocês entendam o processo. Então a gente enunciou quais são os passos. Então eu vou basicamente pegar essa função e construir o gráfico dela, e vocês vão ver que no final eu vou ter cumprido todos aqueles passos lá, todos os itens de A até B. A primeira coisa é eu preciso do domínio, né? Então, domínio da função f. Bem, primeira coisa é, quando a gente coloca uma questão, isso acho que todos vocês já devem imaginar, quando a gente coloca uma questão, a gente coloca uma questão que é possível de ser feita porque existe uma questão de tempo, né? Então, a gente precisa de algumas informações, mas a gente quer que vocês analisem, né? Se você começa simplesmente a mexer com essa função sem parar para pensar no que você está fazendo, você provavelmente vai gastar muito mais tempo do que o necessário. Mas se você observar, você observa que a mesma coisa que está no denominador aparece aqui no numerador. E apareceu em todas as três provas. Numa aparecia o mesmo, na outra aparecia com menos e na outra aparecia multiplicada por um 2, o denominador. Significa que basicamente eu posso tirar esse 3x ao quadrado mais 2 do numerador. Isso vai simplificar muito as coisas. Então, se eu faço 3x ao quadrado mais 2 dividido por 3x ao quadrado mais 2, isso dá 1. Menos x sobre 3x ao quadrado mais 2. Se vocês praticaram fazer gráficos e praticaram calcular limites no infinito, coisas desse tipo durante o tempo, só de bater o olho na função dessa forma, você já tem algumas informações. E a primeira delas é que naturalmente essa função tem uma assíntota horizontal. Porque observe que aqui eu tenho um quadrado e em cima eu tenho uma linear. Então, quando o x for para mais ou menos infinito, esse cara vai ficar muito grande, esse aqui não fica tanto, isso aqui vai a zero. Então já tenho a informação de que existe uma assíntota vertical. E de começo a gente também já vai ter a informação de que não tem assíntotas verticais, porque eu vou observar que isso daqui nunca se anula. E aí é nesse passo que a gente tem o domínio da função. Então o domínio da função f, bem, onde que isso aqui pode dar problema? O domínio da função f é conjunto de todos os reais, tal que 3x ao quadrado mais 2 é diferente de zero. Bem, não era bem desse jeito que eu gostaria que vocês escrevessem, mas quem fez algo parecido assim a gente ainda considerou, porque de fato isso está correto, mas eu posso desenvolver isso aqui um pouquinho mais. Isso aqui é, bem, eu vou fazer rápido, né? Passa o 2 para lá, fica menos, divide por 3, x ao quadrado é diferente de menos 2 sobre 3. Bem, qual o número real que é elevado ao quadrado dá negativo? Nenhum, né? Então, essa restrição, x ao quadrado ser diferente de menos 2 sobre 3, não é realizada por nenhum número real. Todo número real elevado ao quadrado é positivo. Então, isso aqui nada mais é do que o conjunto dos reais. E daqui eu já tirei outra informação, que é o fato de que não tem assíntota vertical. Se o domínio é todos os reais, então a assíntota vertical não tem. Ok, então já tem o domínio, vamos calcular a derivada. Então vamos derivar essa função. Derivar f de x
é derivar 1 menos x sobre x ao quadrado, 3x ao quadrado mais 2. Bem, derivada de constante é zero, né? Então só tem que colocar esse menos para fora, porque constante sai, e vou derivar em cima. Bem, aqui eu já entendo que vocês, lá da primeira, lá, a gente já avaliou a regra do quociente, então aqui eu vou fazer direto. Derivada de x dá 1, fica 3x ao quadrado mais 2, menos x, que multiplica a derivada de baixo, que é 6x. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais direto. Se ficar com alguma dúvida, dá uma olhada. Eu estou só usando a regra do quociente. Sobre 3x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então essa é a derivada. Eu vou só escrever ela de uma forma um pouquinho mais agradável, porque aqui a gente vai ter que fazer análises com ela, né? Então, escrever da forma mais simplificada é melhor. Então, simplificando ali o que dá para fazer, isso vai ficar menos, eu tenho 3x ao quadrado menos 6x ao quadrado, né? Então fica menos 3x ao quadrado mais 2 sobre... Tem um menos aqui fora, tá? Esse menos é o que estava lá da função, e a gente já vai fazer a troca para a gente não ficar errando o sinal. Mais 2 ao quadrado, isso aqui eu só simplifiquei. Esse menos se distribui, né, como se eu tivesse aqui um parênteses. Então fica 3x ao quadrado menos 2 sobre 3x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Domínio da derivada. Bem, é o conjunto dos reais, tal que isso aqui é diferente de zero, né? 3x ao quadrado mais 2 ao quadrado é diferente de zero. Bem, a gente já viu que o que está dentro do parênteses é sempre diferente de zero, né? Como o único número elevado a zero que dá, quer dizer, o único número que é elevado ao quadrado dá zero é o próprio zero. Se aqui dentro não pode dar zero, então o quadrado também não dá zero, né? Então isso aqui não tem restrição. O domínio da f' é o domínio da f, que é igual aos reais. Então, bem, aqui a gente já conseguiu calcular algumas coisas. Bem, aqui, lá pelos itens, eu tenho que encontrar pontos de máximo, pontos de mínimo, mas isso é um gráfico, né? Eu vou ter que chegar na segunda derivada inevitavelmente. Então, por que não ganhar logo a segunda derivada? Já estamos derivando, vamos embalar. Então, derivada segunda. Derivar a segunda vez aqui. E aqui muita gente errou, pessoal, um erro que é comum, mas é bastante elementar, pessoal, e vocês precisam urgentemente corrigir esse tipo de erro de matemática. Eu vou explicar no momento que eu passar por ele. Foi uma coisa que aconteceu demais nas avaliações. Bem, se eu vou derivar aqui, de novo é uma regra do quociente, derivo em cima, fica 6x, multiplico pela de baixo, 3x ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos conserva de cima, 3x ao quadrado menos 2, derivo embaixo tem uma regra da cadeia, né? O 2 cai, fica 3x ao quadrado, eu derivo dentro. Então fica 2, que multiplica 3x ao quadrado mais 2, que é a função, estou aplicando a regra da cadeia, né? O 2 tem um u aqui, u elevado ao quadrado. O 2 cai, multiplica o u, e depois eu derivo u, derivada de u em relação a x, 6x. Tudo isso sobre 3x ao quadrado mais 2. Bem, se já tinha um quadrado, eleva ao quadrado, fica a quarta potência. Aqui alguns alunos que fizeram a conta chegaram, mas usaram as regras de cancelamento mais impressionantes que eu já vi. Primeira, bem, teve gente fazendo o seguinte, né? Eu tenho um quadrado aqui eu tenho uma quarta potência, então eu corto 4 com esse 2, fica só um 2 aqui, mas aqui eu tenho mais 1, eu corto mais 1, some tudo de cima, fica um 1 embaixo. Pessoal, para vocês fazerem cancelamento de frações, o que você tem no numerador, isso também valia lá na primeira derivada e também valia em coisas que vocês fizeram na primeira questão. Para você fazer cancelamentos, você tem que colocar em evidência, né? Porque se você, ou você separa partes, você coloca isso aqui para cá, e aí você cancela o 2, vai ficar o 6x sobre esse, e coloca para cá, e você só consegue cancelar 1 e fica o cubo. Ou você coloca em evidência o que está no denominador,
e cancela o que está em evidência. Você não pode sair cancelando de uma parcela sem cancelar de outra. Isso não funciona, vocês podem fazer isso numericamente e vão observar que não é possível, né, fazer a conta dessa forma. Então, se você colocasse, sei lá, 6 vezes 3 mais 2 vezes 3 ao quadrado sobre 3 à quarta, é claro que você não pode cancelar 3 ao quadrado com 3 ao quadrado daqui e depois cancela mais 1 aqui, fica 3, 6 mais 2. É claro que isso não funciona. Só fazer numericamente você vai ver que não funciona. Então o que você consegue cancelar é o de menor grau, né? Eu tenho um 1 aqui, eu tenho um 2 aqui, então o menor grau é 1. Então eu consigo cancelar 1 aqui, vai sobrar 1 nesse caso. Então vai ficar 6x que multiplica 3x ao quadrado mais 2 que sobrou, menos, aqui um 6x eu vou colocar em evidência para cá, que multiplica 2 vezes 3x ao quadrado menos 2, sobre, eu só consegui cancelar 1, né? Então fica 3x ao quadrado mais 2 ao cubo. Essa é a minha função a minha segunda derivada. Vou deixar vocês darem uma olhadinha aí. Observe que tem um 6x ali que eu posso pôr em evidência. Eu posso deixar ela um pouquinho mais agradável, colocando esse 6x em evidência e fazendo alguns cancelamentos. Então a forma que eu acho mais adequada para trabalhar com essa segunda derivada é: eu coloco 6x em evidência, vai ficar 3x ao quadrado mais 2, desculpa, menos 2, que multiplica 3x ao quadrado menos 2, sobre 3x ao quadrado mais 2 ao cubo. Essa derivada fica... Bem, eu posso fazer uns cancelamentos aqui, né? Que eu teria menos 6x ao quadrado, com 3x ao quadrado fica menos 3x ao quadrado. Aqui eu tenho 2 mais 4, então mais 6. Sobre 3x ao quadrado mais 2 ao cubo. Bem, então agora eu já tenho todas as derivadas que eu vou precisar, tanto para o item B quanto para o item C. E aí eu posso começar a fazer algumas análises. A primeira delas é encontrar o ponto crítico, né? Então vamos lá, ponto crítico. Eu só estou fazendo um caminho, pessoal. Se vocês fossem seguindo um por um lá, também daria certo, tem várias formas diferentes. É necessário que você passe por todos esses passos, porque você vai calcular a primeira derivada, vai calcular a segunda. A ordem com que você faz isso não é tão relevante assim. Então, pontos críticos. Bem, eu já sei que o domínio da segunda derivada... Tá, e uma coisa que eu já ganho aqui também é o domínio da segunda derivada, né? Bem, de novo, se isso aqui não pode ser zero, o quadrado não pode ser zero e o cubo também não pode ser zero. Então o domínio da f duas linhas é igual ao domínio da f linha, que é igual ao domínio da f, que é igual aos reais. Aqui você já ganhou uma boa parte da questão, até aqui tudo isso estava sendo pontuado. Pontos críticos, bem, como o domínio é todos os reais, eu só preciso igualar isso daqui a zero. Igualando a zero, se a gente busca lá a nossa derivada, ela era... Só mostra ali no segundo quadro, só para todo mundo lembrar. Aí pelo nosso segundo quadro, a gente tinha que a derivada era... Mostra ali o segundo quadro, por favor. Obrigado. 3x ao quadrado menos 2 sobre 3x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui eu faço igual a zero. Então, voltando para cá. Bem, e aqui tem um outro erro que também é de matemática elementar, pessoal. E uma recomendação muito importante, já que vocês escolheram curso nas áreas de exatas. Vocês precisam revisar o conteúdo de matemática elementar. É por isso que a gente faz o pré-cálculo. Eu sei que 2 semanas, 3 semanas de pré-cálculo nem sempre é suficiente. Tem certos erros algébricos que são relativamente simples, e eu entendo que vocês tenham, eu sei que o ensino básico brasileiro tem uma série de deficiências, mas quando você multiplica cruzado, teve muita gente multiplicando isso aqui cruzado, dizendo que 3x ao quadrado menos 2 é igual a 3x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Mas eu estou multiplicando por zero, né? Se eu faço essa multiplicação cruzada, é verdade que onde não tem nada, tem 1.
Então sim, esse cara vai aparecer. Mas se eu multiplico por zero, vai dar zero, né? Então isso daqui é só 3x ao quadrado menos 2 igual a zero. Calculando isso para a gente não perder muito tempo, é uma continha básica, isso é mais ou menos a raiz quadrada de 2 sobre 3. Pode racionalizar, mas não era necessário. Então esse aqui eram os pontos críticos. Bem, agora a gente tem que descobrir se eles é máximo ou mínimo e colocar intervalo de crescimento e decrescimento. Para fazer isso, tem algumas formas. Só que a gente já calculou a segunda derivada, né? Não vou ficar jogando valor na derivada se eu já tenho a segunda e posso fazer o teste da segunda derivada. Então meus pontos críticos são mais ou menos 2 sobre raiz de 3. A minha função, a minha derivada segunda é, só lembrar ali, 6x menos 3x ao quadrado mais 2, mais 6, né? Desculpa. Mais 6 sobre 3x ao quadrado mais 2 ao cubo. Vou aplicar isso no negativo e no positivo. Tinha uma outra forma de fazer isso que era pela parábola. Eu vou fazer isso quando eu for analisar o sinal da segunda derivada. Era possível fazer aqui também. Se eu olho para a segunda derivada em menos raiz de 2 sobre 3, bem, eu só preciso do sinal, né? A informação que está no sinal. Então observem que 6. Primeira coisa é que o denominador ele é irrelevante para mim, porque quando eu elevar ao quadrado, isso daqui é sempre positivo. E é exatamente por isso que nunca se anula. Isso é sempre maior do que zero, então nunca vai ser zero e nunca vai ser negativo. Então isso aqui é sempre positivo. Então eu nem preciso analisar, isso daqui não era relevante a análise. Eu só preciso olhar o sinal do que está em cima, né? 6 que multiplica a raiz quadrada de 2 sobre 3. Esse produto aqui dá negativo, porque é um positivo vezes um negativo. E aqui vai ficar menos 3, que multiplica elevar ao quadrado, vai dar 2 sobre 3. 3 vai cancelar com 3, vai ficar menos 2, mais 6. Então observa que isso aqui é maior do que zero, porque vai ficar 3 com 3 cancela, menos 2 vai ficar 4 aqui. Isso é negativo, então isso aqui fica menor do que zero. Então esse ponto, eu tenho a segunda derivada negativa. Isso implica que menos raiz de 2 sobre 3 é máximo. Lembra? Se é negativo é máximo, porque se é negativo, significa que as derivadas estão decrescendo, né? A derivada era positiva e depois ficou negativa. Então as derivadas estão decrescendo, então é um máximo. Uma análise análoga me diz que 2 raiz de 3. Bem, eu vou fazer 6, vou multiplicar por um número que é positivo. Vou multiplicar por outro número que é o mesmo, né? Porque tanto positivo quanto negativo, quando elevar ao quadrado, isso aqui vai dar 4 de novo. O de baixo não é relevante para análise de sinal, é maior do que zero sempre, então isso é maior do que zero. Isso implica que 2 sobre 3 é mínimo, né? É mínimo porque as derivadas estão crescendo, né? Aqui a derivada é zero e eu estou dizendo que ela está crescendo. Essas derivadas estão crescendo, então eu estou no mínimo. Então esse é máximo, esse é mínimo. Se eu já tenho os máximos e os mínimos, os intervalos de crescimento e decrescimento são imediatos. Então, de menos infinito até menos raiz de 2 sobre 3. Como esse ponto é máximo, então a função é crescente nesse intervalo. E aí, de raiz de 2 sobre 3 até mais infinito, como esse aqui é um mínimo, então isso aqui é crescente. E se menos raiz de 2 sobre 3 é um ponto de máximo e raiz de 2 sobre 3 é um ponto de mínimo, então aqui ela está decrescendo. Eu disse que tinha uma outra forma de analisar. A outra forma de analisar era se você observasse que a sua função f' de x, vou fazer bem rapidamente,
Ah, tá. Aqui tem são 3. A outra forma de analisar, quero fazer rapidinho só para vocês tomarem nota. 3x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bem, como isso daqui não importa para o sinal, o que importa é o que está em cima. Para quem gosta muito de trabalhar com parábola, sabe que isso aqui é uma parábola virada para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo. As duas raízes a gente já calculou, é mais ou menos a raiz quadrada de 2 sobre 3. Bem, aqui a função é positiva, aqui a função é negativa e aqui a função é positiva. Crescente, crescente, decrescente. É a mesma análise que eu acabei de fazer, só para ficar com uma forma 2. Era mais rápida, né? Mas a gente não... Isso só se aplica quando você consegue restringir a uma parábola. Então, mas se fizer dessa forma também estava correto. Tá, então já tenho os intervalos de crescimento e decrescimento, já calculei a segunda derivada, já calculei o domínio da segunda derivada, o que eu preciso é dos pontos de inflexão. Então eu tenho que procurar os caras onde a segunda derivada é zero, levando em consideração que o domínio era todos os reais, eu não preciso me preocupar onde não estava definido. Bem, segunda derivada é 6x que multiplica menos 3x ao quadrado mais 6 sobre 3x ao quadrado mais 2 ao cubo. Pode ser escrito dessa forma ou eu posso passar o parênteses aqui em todo mundo? Não faz muita diferença. Vou igualar isso a zero. O denominador nunca se anula. Multiplicando cruzado aqui, isso daqui dá... Desculpa. Bem, era 6x que multiplicava isso, né? Então é isso que está no numerador da minha segunda derivada. A gente acabou de usar ela, acho que... Só voltar um pouquinho o vídeo aí que vocês veem corretamente. Bem, multiplicando cruzado vai ficar o numerador igual a zero, né? Uma fração só se anula quando o numerador é igual a zero. Então eu quero resolver 6x menos 3x ao quadrado mais 6 igual a zero. Ah, a pessoa não sei resolver equação do terceiro grau. Bem, essa daqui é fácil porque se eu tenho um produto dando zero, ou o primeiro é zero ou o segundo é zero, isso implica x igual a zero ou a menos 3x ao quadrado mais 6 igual a zero. Isso daqui implica x ao quadrado igual a meio, né? Então, x ao quadrado igual a meio. Ah, sim, desculpa. X ao quadrado igual a 2, desculpa. X ao quadrado igual a 2, então x é igual a mais ou menos a raiz de 2. Então, ok, esse era aí o meu meus pontos candidatos a pontos de inflexão, né? Para saber se são pontos de inflexão ou não, eu tenho que testar se a segunda derivada muda de sinal nesses pontos, né? E aí aqui eu vou analisar pela da parábola. É possível ir jogando valores, mas aqui dá para fazer pela parábola. Observe que a minha função, o numerador, já que o denominador não muda, é 6x, que multiplica 3x ao quadrado mais 6, certo? Então eu posso quebrar, como tem um produto aqui, eu posso quebrar em duas funções. A primeira delas é 6x. 6x aqui no zero, que é um dos pontos de candidatos à inflexão, bem, ela vem negativo, pô daqui, 6x vem negativo antes, fica positivo depois. A única coisa que eu estou analisando é sinal. Então ela é negativa antes do zero e positivo depois. Se eu olho para menos 3x ao quadrado mais 6, bem, isso é uma parábola e agora virada para baixo porque o 3 é negativo. As raízes são mais ou menos raiz de 2. Então tem aqui o zero entre essas duas, aqui eu tenho raiz de 2, e é uma parábola virada para baixo. Então aqui ficava negativo, aqui fica positivo, e aqui fica negativo. Se eu vou fazer o produto, é aquela... Acho que todo mundo fez isso no ensino médio, né? É só comparar. Eu pego o intervalo todo, coloco aqui a menos raiz de 2, 0 e raiz de 2. Bem, antes do menos raiz de 2 é menos com menos dá mais. Entre esses dois é menos com mais dá menos. Entre esses dois é mais com mais
dá mais, e entre esses dois é mais com menos, dá menos. Olhando do ponto de vista das concavidades, a segunda derivada positiva, concavidade para cima. Segunda derivada negativa, concavidade para baixo. Segunda derivada positiva, concavidade para cima. Segunda derivada negativa, concavidade para baixo. Então ela é côncava para cima nesses dois intervalos. Vamos colocar de menos infinito até menos raiz de 2, união com zero. Aqui tem um zero, né? 0, menos raiz de 2 e raiz de 2. E de 0 até raiz de 2, côncava para cima. Vou só descrever assim, lá vocês, para a gente conseguir ganhar um pouquinho de tempo. E de menos raiz de 2 até o zero, união com raiz de 2 até mais infinito, concavidade para baixo. Já temos todas as informações, podemos construir o gráfico. Isso finaliza a nossa avaliação. Bem, para construir o gráfico... Ah tá, faltou uma informação que é as assíntotas. Bem, eu já meio que disse quais são as assíntotas, mas vamos calcular elas. Então, assíntotas. Vertical. Não tem. Pois domínio de f é igual aos reais. Se não tem pontos onde ela não está definida, não tem como ter uma assíntota vertical. Horizontal. Bem, horizontal tem que calcular os limites para mais ou menos infinito, né? Então, limite de f de x quando x vai para mais infinito. Nossa função, quando eu reescrevi ela, ela ficou como sendo limite quando x vai para mais infinito de 1 menos x sobre 3x ao quadrado mais 2, né? Da forma com que eu reescrevi. O 1 não depende do x, sai para fora, mas limite quando x vai para mais infinito. Bem, vai ficar menos x sobre 3x ao quadrado mais 2. Isso aqui vocês podem resolver por L'Hopital, por exemplo, que foi a técnica que a gente apresentou. Ou vocês podem colocar um x em evidência, como preferirem. Se você aplicar L'Hopital aqui, vai ficar, aplicando L'Hopital, ficaria menos 1 em cima. Embaixo ficaria 6x. Quando x vai para mais infinito, uma coisa limitada, se uma coisa vai para mais infinito, isso aqui tudo vai a zero. Tinha formas de, então, é igual a 1. Observa que tudo que eu fiz aqui não muda se eu fizer para menos infinito, né? Se eu fizesse para menos infinito, eu ainda poderia fazer isso para menos infinito, eu ainda poderia fazer isso para menos infinito. O sinal é irrelevante porque se eu estou indo para o zero, e para zero positivo ou negativo, não faz diferença, no final é zero, que não tem sinal. Então, a síntese horizontal é 1, tanto para mais quanto para menos infinito, e oblíqua coincide com horizontal. Bem, coincide com as horizontais porque acho que a professora Juliana falou isso quando estava trabalhando com assuntos para vocês. Não tem, se para mais infinito e para menos infinito eu já estou indo para uma reta horizontal, não tem como eu ir para uma reta oblíqua, né? Mas se vocês fizessem a conta também daria certo. Então, oblíqua coincide com a horizontal. Agora sim a gente pode fazer o gráfico completo. Para fazer o gráfico, eu preciso colocar algumas informações. Primeira, é sempre bom colocar as assíntotas. Então eu vou marcar aqui no 1. Aqui tem uma assíntota horizontal, não tem uma assíntota verticais. Vamos colocar os nossos pontos
que são, bem, nossos pontos importantes aí, né, os nossos pontos notáveis. Menos raiz de 2. Naturalmente, menos raiz de 2 está antes de menos raiz de 2 sobre a raiz de 3. Porque, bem, raiz de 3 é maior do que 1. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho o raiz de 2 sobre o raiz de 3. E aqui eu tenho raiz de 2. Ok, eu sei que aqui a função muda de concavidade. Vamos reescrever nossa função aqui. F de x igual a 1 menos x sobre 3x ao quadrado mais 2. Essa era a nossa função, né? Então, eu sei que aqui é no menos 2 sobre raiz de 3, ela tinha um ponto de máximo, certo? Vamos pegar as informações lá do passado, deixa eu lembrar. Aqui era o máximo, porque na segunda derivada ficava negativa, né? Então aqui ela era o máximo. Bem, de fato é o máximo, né? Porque eu tenho um menos aqui. E esse menos vai cancelar com o menos aqui do raiz de 2 sobre 3. Não precisava calcular exatamente quem é, mas eu sei que aqui ela tem um máximo. Eu sei que aqui ela tem um mínimo. Tá, eu sei que ela tem um máximo e é superior a 1, né? Porque eu tenho 1 e vou somar alguém. Então aqui eu posso meio que considerar que é o f de raiz de 2 sobre raiz de 3. Não precisava calcular especificamente, até porque só dava para fazer aproximações. E aqui ela tem um mínimo, e esse mínimo é menor do que 1, porque eu tenho 1 e eu vou subtrair alguma coisa, né? Então, na verdade, ela sempre, para valores maiores do que 0, isso aqui sempre fica menor do que 1, e para valores menores do que 0, isso sempre fica maior do que 1. Então, aqui eu tenho um mínimo. Eu sei que ela muda de concavidade em x igual a 0. Esse ponto eu consigo calcular precisamente. F de 0 é igual a 1, então ela passa por aqui, mudando de concavidade. Então ela sai de um valor maior, vem para cá. Concavidade virada para baixo. Aqui a concavidade muda, fica virada para cima. Aqui eu tenho um ponto que, como esse daqui já é o mínimo, então ele é um pouquinho maior, mas ainda menor do que o 1. Então aqui, até aqui a concavidade era virada para cima. Aqui a concavidade muda e lá no infinito ela chega próxima dessa reta. Por outro lado, aqui eu tenho um valor que novamente é maior do que 1, mas é menor do que esse. Tem uma certa simetria que eu posso tentar respeitar, mais para cá. Até aqui a concavidade era virada para baixo, pelo estudo da segunda derivada. E aqui ela vira e se aproxima aqui da minha assíntota. Aqui a concavidade virada para baixo e se aproxima da minha assíntota. Bem, era isso. Tá, o desenho do professor não ficou nada simétrico, mas essa função é simétrica em torno do eixo y. E era basicamente isso. Eu vou passar para a professora Juliana, tomei um pouquinho de tempo aí dela, mas a ideia era essa. E aí, bem, as dúvidas sobre... Vocês vão enviando aí pelo chat. Até mais. Bem, acho que eu não falo com vocês novamente. Então, um Feliz Natal a todos, um ótimo Ano Novo. Espero que no ano que vem a gente se encontre novamente aqui. Até mais e, bom, boas festas. Obrigada, professor. E aí, pessoal, como é que estamos? A gente estava ali no chat um pouquinho, né? Eu vou fazer as questões. Eu peguei algumas picadinhas, né, da avaliação oral para a gente fazer junto, para vocês perceberem que, de fato, o nível era o mesmo. E também a gente pontuou coisas semelhantes. Então, vocês podem calmar o coraçãozinho, esperar a nota chegar, né, que a nota vai ser lançada, e aí vocês vão perceber que tudo que foi feito de maneira correta foi pontuado. Tá bem? Então tá bem. Vamos lá, eu vou projetar aqui com vocês. Eu fiz um salpicado, porque nós tivemos quatro tipos de prova oral diferente. Então, o que eu fiz... Ctrl L. Então, o que eu fiz foi pegar a primeira questão de um, segunda questão de outro, terceira questão de outro, tá?
Se a gente puder projetar ali para todo mundo. Isso, muito obrigada. Bom, então vamos lá. A primeira era para derivar, a segunda era uma aplicaçãozinha, a terceira era um gráfico. Vamos lá. Então, derivar. A gente tinha na letra A uma regra do produto e na letra B um quociente. Letra f de x igual a 2x vezes a exponencial do arco seno de x. Bom, a primeira coisa que a gente já começa a avaliar é se vocês sabem qual que é a regra que está sendo usada, né? Então, se vocês falassem assim para mim, que a derivada qual é a derivada do produto, né? A derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Com isso a gente já pontuava, tá? Então vamos lá, o que é a derivada de 2x? 2. Copia arco seno de x mais 2x. O que é a derivada da exponencial? Bom, não é dar o tombo, né? Lembra que polinômio x elevado a um número é diferente de um número elevado a x, tá? Esse n é um número qualquer, em particular o e. Então, derivar polinômios, que é dar o tombo e subtrair um no expoente, é diferente de derivar um troço cujo embaixo é um número e em cima é uma variável, tá? Nesse caso aqui da exponencial, a gente já sabe como mantra que a derivada, a função exponencial é a única que a derivada dela é ela mesma, né? Só que aqui dentro a gente tem uma outra função, ela está sendo avaliada numa função. Então aqui a gente tem uma regra da cadeia para fazer. Então, 2x, qual que é a derivada exponencial? Ela mesma, arco seno de x, vezes a derivada do arco seno. Professora, precisava deduzir isso? Jamais nessa vida, porque a gente já fez isso em aula. Então, aqui eu já vou colocar algumas coisas em evidência só para dar uma arrumada. Aqui sobra nada, mais x. Qual que é a derivada do arco seno? 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o argumento ao quadrado, certo? 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o argumento ao quadrado. Tem algumas provas que aqui tinha, sei lá, 2x. E aí, então, era 2x ao quadrado vezes, de novo, a derivada do argumento lá dentro. Tá bem? Letra B. Letra B, por favor, slide. Tangente de 2x. Tangente de 2x sobre x ao quadrado mais 1. Aqui a gente ia usar uma regra do quociente, né? Como é que é a regra do quociente? Derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. De boa? De boa. Então, vamos lá. Ah, professora, esse negócio ia ficar muito grande. Faz um cantinho e volta. Então, por exemplo, a derivada da tangente de 2x. O que é isso, né? A derivada da tangente, secante ao quadrado, não precisava deduzir, vezes a derivada do camarada lá dentro, porque ele ainda é uma função que depende de x, certo? Então, beleza. Então, aqui fica 2 secante ao quadrado de 2x
vezes x ao quadrado mais 1. Não precisava fazer chuveirinho, não precisava deixar ela esteticamente mais agradável, tá? Menos tangente de 2x, derivada de x ao quadrado mais 1, 2x, sobre esse camarada todo ao quadrado. Tem uma coisa que tanto na prova remota quanto na prova presencial vocês fizeram, e eu vou chamar um cadinho aqui a atenção de vocês, tá? Vem cá comigo. Como que é que eu desenvolvo a mais b ao quadrado? Não lembra da regrinha? Isso aqui é o produto entre a com b, a com b. A com b é qualquer coisa, tá? Aí, como é que a gente faz isso? 1 a 1, né? Chuveirinho. É distributiva. Não gosto desse nome de chuveirinho, mas é o que a gente lembra. Então, é distributiva. Então, eu faço esse com todo mundo de lá, que é a vezes a ao quadrado, mais a vezes b, mais, agora b com todo mundo. B vezes a, mais b vezes b, b ao quadrado. A com b e b com a, bom, o nosso mundo é comutativo, graças a Deus, então a gente junta todo mundo. Ao quadrado mais a vezes b com a vezes b, 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. E aí a gente começa a desenvolver técnicazinhas, né, para lembrar disso. Então, é o quadrado do primeiro mais, porque o mais, porque é esse camarada aqui no meio, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se fosse o menos, aqui ia ser o menos, tá? Então, aqui seria menos, menos, aqui seria menos, menos, aqui seria menos. Tá bom? Agora, e isso é diferente de fazer ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Eu tenho esse termo aqui a mais, ou a menos que seja. Então, isso aqui é diferente disso. Tá bom? Então, quando for na avaliação, você não precisava nem desenvolver isso. Era até melhor deixar que era em função de quadrado, porque depois, quando você ia analisar gráfico, você ia precisar do sinal disso. Tá bom? Mas eu achava importante a gente reforçar isso. Então, a letra B está ótimo. Está ótimo assim, não precisava mais nada aqui, não. Vamos para o exercício 2. Por favor. O exercício 2, em um tipo de prova, foi uma aplicação. E outro tipo de prova foi uma derivação implícita. Como o professor Jean já fez uma de aplicação, eu achei importante fazer uma de derivação implícita. Joga aí para a gente, por favor, no slide. Ótimo, obrigada. Então, a segunda questão dizia o seguinte: considere o fólio de Descartes, ninguém precisa saber disso, mas é esse nome, essa curva aí recebe esse nome. Quem é essa curva? Essa curva é x ao cubo mais y ao cubo igual a 6x vezes y. Letra A pedia, encontre dy dx, que é o mesmo que y'. Vem cá comigo, vamos fazer isso. Então, se eu quero dy dx, isso quer dizer que eu tenho o y como sendo uma função de x, certo? Então, eu quero y' de x, ou seja, para mim, onde eu tenho y, é o mesmo que um y de x. Quiser colocar y como sendo y de x, pode ser, sem problema. Ou não, se já quiser ir para frente, vamos para frente. Vamos para frente? Então, vamos derivar em relação a x o lado de cá, que é x ao cubo mais y ao cubo, e derivar em relação a x o lado de lá. Porque tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? Beleza. Derivada da soma é a soma das derivadas, então a gente já vai aplicar as regrinhas, tá? Então, qual que é a derivada em relação a x de x ao cubo? Isso sim é dar o tombo e subtrair 1 no expoente. Mas, quem é a derivada em relação a x do y ao cubo? Vem cá aqui no cantinho, a variável é x. Aí eu tenho a função que associa y a x. E aí eu tenho uma que associa y em relação a x e calcula o seu cubo. Então, isso aqui é uma regra da cadeia, né? Em relação a x, certo? Então, derivada do de fora.
3y² vezes a derivada do de dentro, que é o dy dx. De boa? Beleza. E a derivada desse aqui em relação a x, como é que a gente faz? Isso aí é um produto, né? Então, a derivada do primeiro em relação a x é 6 vezes o y mais o primeiro vezes a derivada do y em relação a x. Derivada do y em relação a x. Concordam? Isso aqui é a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo. Derivada do primeiro 6 vezes y mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Clarinho? Clarinho. Precisava isolar? Não, tá ótimo assim. Mas a gente pode dar uma arrumadinha, porque depois eles vão pedir para a gente avaliar alguma coisa, né? Então, vamos só dar uma... colocar quem é dy dx de um lado, quem não tem do outro. Então, aqui fica dy dx, que multiplica 3y² menos 6x, e do lado de lá sobra 6y menos 3x². Tá? dy dx, então, seria... Dá para colocar um 3 em evidência aqui, um 3 em evidência lá. Então, fica 2y menos x² sobre y² menos 2x. Acho que é isso mesmo. Sim, sem errar a continha? Acho que sem errar a continha. Então, beleza. Vamos voltar para o item B, por favor? Item B pedia: determine as retas tangentes ao fólio de Descartes no ponto 3,3. Bom, eu já tenho o coeficiente angular da reta tangente, né? Que é esse camarada aqui. Então, o que é que eu tinha que fazer agora para calcular a reta tangente? É y menos y0, y0 é 3, que é igual a f' de 3, que eu vou fazer aqui isso agora, né? Que é dy dx no ponto 3,3, que multiplica x menos o x0 é 3. Okay? Então, eu preciso calcular esse camarada. Que esse camarada é a mesma coisa que se eu estivesse calculando quando eu tenho y como sendo uma função de x isolado, mesmo ponto que é f' de 3. Lembra disso? Então, tá bom. Vou apagar isso aqui, porque isso aqui é um péssimo abuso de notação. Mas tá bom. Então, quem é esse camarada aqui no ponto 3,3? Y menos 3 igual. No ponto 3,3, isso aqui dá 2 vezes 3, 6. 6 menos 9. Vou fazer só um parente aqui. 2 vezes 3, 6 menos. 3 vezes 3, 9. 9 menos 6. Então, aqui dá 3, aqui dá menos 3, isso aqui dá menos 1, certo? Então, esse coeficiente angular é menos 1, x menos 3. Quer deixar mais arrumadinho? Deixa, não quer deixar assim, tá maravilhoso também. Vamos para a letra C? Em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Bom, vamos lá. O que significa reta horizontal? Reta horizontal é quando a reta tangente é horizontal, quer dizer quando a derivada é igual a zero, certo? Certo? Então, certo. Então, quando que isso aqui é igual a zero? Letra C. Quando 2y menos x² é igual a zero. Quando que isso aqui é igual a zero? Quando x² é igual a 2y. Certo? Certo. Quando que isso aqui é igual a zero? Substitui aqui. Isso aqui, quando isso aqui acontece, certo? Se isso aqui acontece, substitui onde eu tenho 2y aqui. Eu vou achar uma equação que envolve x. E aí, quando eu resolver em x, eu calculo isso aqui de y de novo. Tá bom? A gente não vai gastar muito tempo com isso, porque, na verdade, isso aí é o que menos pontuava. Mas tudo que se faz encaminhando até essas coisas são pontuadas, tá bom? Absolutamente tudo. Vamos fazer um gráfico rapidinho. Isso aqui. O gráfico. E tem
Questão 3. Coloca, por favor, para a gente no slide. Muitíssimo obrigado. Como o professor Jean disse, essa questão a gente colocou o passo a passo, mas é exatamente o que a gente fazia com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Quem era a função? F de x igual a ln de quem? De um camarada ao quadrado, que é x ao quadrado mais 1 ao quadrado. E isso aqui me dava no intervalo fechado de x de menos 2 até 2. Muitíssimo obrigado. Voltemos para cá. Bom, o passo a passo, a primeira coisa que te pedia era domínio da função. Ah, professora, mas eu estou no intervalo fechado. Sim. Isso te garante que não vai ter pontos que a função não seja definida aí nesse intervalo fechado? Certo? Essa é a questão. Bom, ln é só de valores positivos. Esse camarada aqui tem só valores positivos, mas olha, lá dentro eu tenho problemas, não tenho? Quando que x ao quadrado mais 1 é igual a 0? Porque existe ln de 0? Existe, né? Não, não existe. Quando que e elevado a algum número dá 0? Nunca. Então, eu tenho que tirar todas as possibilidades em que x ao quadrado mais 1, esse camarada aqui tem que ser diferente de 0, certo? Quando que esse camarada é diferente de 0? Quando esse camarada aqui é diferente de 0, ou seja, o x tem que ser diferente de menos 1 e mais 1. Ou seja, quem é o domínio, são qualquer jeito que vocês quiserem escrever, vocês podem escrever como sendo de menos 2 até 2, pode fazer intervalinho aberto. Ah, ótimo. De menos 2 até menos 1, aberto. Menos 1 até 1, aberto. 1 até 2, fechado. Por exemplo, essa é uma possibilidade. Tá bom, esse é o domínio da função. Aí você já pontuava. Vamos lá para a derivada, né? Quem é a derivada? E aí eu peguei essa função exatamente de propósito, porque a gente fez uma envolvendo arcosseno, uma envolvendo tangente, uma envolvendo exponencial. Então, agora a gente vai pegar uma envolvendo ln, né? Então, quem é a derivada do ln? É 1 sobre o argumento. 1 sobre, quem é o argumento? X ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vezes, tem mais função lá dentro? Tem. Então, vezes a derivada da função lá dentro, que é 2 vezes x ao quadrado mais 1, mas, quando eu derivo essa, ainda tem uma função lá dentro, que dá vezes 2x, certo? Certo. Então, quem era essa derivada? Era 4x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Volta lá para a gente, por favor, Sapinho. Tinha um quadrado lá em cima mesmo? Tinha. Bom, aqui, quando eu fui digitar aqui para a gente, eu fiz caquinha, né? Deixa eu ver se lá na prova estava, era x mais 1 ao quadrado ou era x... Ah! Ó, meu erro. Lá em cima, na função f de x, aqui tem um menos, tá? Menos. E aí é que faz sentido, né, gente? Porque senão esse camarada aqui ia ser raiz quadrada de menos 1. Faz 0 sentido. Isso chama cansaço, tá bom? Então, tá bom. Então, é isso. O argumento aqui é exatamente o correto. Antes eu tinha falado caca, porque eu ia extrair raiz quadrada de número negativo. Isso não tem o que fazer. Aqui continua sendo a mesma coisa. Tem um menos aqui. Esse camarada aqui tem um menos aqui. Ok? Esse aqui tem um menos que aparece de cá, que é da derivada... Não aparece menos não, que é isso aqui mesmo. 4x e fica com esse menos aqui. Ok. Tá bem? Tem dúvidas aí? Não. Esse quadrado aqui vai embora com esse aqui. Foi-se embora. Pronto. Volta lá no slide, por favor.
Lembrando que a função tem um menos aí no meio, tá? Foi um erro meu. Então, ele pedia assim, determine o domínio, determinamos. Verifique que a derivada é isso, derivada é, deu certo. Qual que é o domínio da derivada? É o mesmo da função, né? Por quê? Voltando aqui comigo, quem é o domínio da derivada? O domínio da derivada é onde a função está definida, menos 2 até 2, fora os pontos em que ela não é definida. Menos 1 e 1, né? Que dá de boa, que é o mesmo domínio da função. Ok. Isso aqui vocês já pontuavam razoavelmente. No item B, pedir os pontos críticos, analisar crescimento e decrescimento de função. E aí, nesse caso aqui, a coisa já não era mais tão rapidinha, porque a gente não tem um polinômio. Tem um polinômio ali em cima? Tem. Tem sim. Vai ser rapidinho também. Então vamos lá. Item C. Item B. Classifica os pontos de base mínima, blá, blá, blá. Pontos críticos. Como é que a gente sabe para achar os pontos críticos? Acho o zero da função, né? Certo? Porque o domínio da função é o mesmo da sua derivada, então baixa o zero da função derivada. Quando que a função derivada 4x sobre x ao quadrado menos 1 é igual a zero? Bom, novamente o professor Jean já tinha dito isso, zero é o mesmo que zero sobre 1, multiplica cruzado, isso aqui fica 4x vezes 1, que é 4x, qualquer coisa vezes zero é zero. Então, a única possibilidade de ponto crítico é x igual a zero, certo? Certo. X igual a zero, primeira pergunta, x igual a zero, ele está no domínio da função? Tá. Então, tá tudo bem. A gente vai analisar ele. Vamos analisar, então, o que acontece perto dele, né? Então, para isso, a gente vai fazer o estudo do sinal da função derivada. A gente vai colocar menos 2 de cá, 2 de cá, o zerinho aqui. Agora, tem pontos que estão fora do domínio? Tem, né? Eles são pontos a serem analisados também, que é o caso menos 1, bolinha aberta nele, e o mais 1, bolinha aberta nele. De boa? De boa. Como é que a gente pode fazer a análise desse sinal? Ou a gente pode pegar essa função e já analisar ela, ou a gente faz aquele esquema, né? Um camaradinha à esquerda, um camaradinha à direita e ver o sinal da função nele. Vamos fazer isso? Um camaradinha à esquerda, um camaradinha à direita? Vamos pegar, tipo, 3 meios que está aqui, né? Menos 3 meios está aqui. Aqui, por exemplo, está menos meio. Aqui, por exemplo, está meio. Aqui, por exemplo, está 3 meios. Opa! Então, aqui vem. Quem é filhinha de menos 3 meios? Bom, eu não preciso avaliar o valor da função derivada, eu só preciso entender o sinal. Então, isso aqui é 4 vezes menos 3 meios sobre um troço que vai ser... menos 3 meios ao quadrado dá 9 quartos, que é maior que 1, menos 1, né? 9 quartos menos 1, isso aqui é maior que 0. 4 vezes qualquer coisa negativo é menor que 0, então esse quociente ele é menor que 0. Derivada negativa, a função está decrescendo. Muito ruim essa setinha para baixo. Pronto. Agora tem que ver o que acontece nesse ponto que está fora do domínio, né? Então, vamos avaliar em menos meio. Isso aqui é 4 vezes menos meio, independente desse resultado já é negativo lá. Menos meio ao quadrado dá 1 quarto menos 1. Olha só, 1 quarto menos 1 é menor que 0, porque esse camarada é menor que 1. 4 vezes menos meio é uma parada menor que 0. Num quociente, um troço menor que 0 com um troço menor que 0 dá um troço maior que 0. Esse aqui está derivada positiva, está crescendo. F' de meio, 4 vezes meio sobre meio, 1 quarto menos 1, certo?
Esse camarada aqui é menor que zero, esse camarada aqui é maior que zero, no quociente sai menor que zero. Então, aqui está decrescendo. End, para finalizar, f' em 3 meios, 4 vezes 3 meios sobre 3 meios ao quadrado, 9 quartos, menos 1. Esse camarada aqui é maior que zero, porque 9 quartos é maior que 1. Esse camarada aqui é maior que zero, no quociente isso aqui é maior que zero. Então, a função, se a derivada está positiva, a função está crescendo. Então, f cresce onde? F cresce de intervalo aberto de menos 2. Não, ela cresce aqui, é? Ela cresce de menos 1 até 1 aberto. Depois cresce de 1 até 2 aberto. Por que aberto, professora? Porque naquele pontinho lá, não tem o que falar, né? Sobre crescimento e decrescimento. F decresce onde? Decresce em todo o resto, ou seja, de menos 2 até menos 1. Menos 1 está fora do domínio. E de 0... Opa! Ah, tá. Isso aqui foi só uma caca minha. Isso, porque esse aqui é ponto de máximo, né? Então, ela cresce de menos meio até menos 1 até 0. E aí, ela decresce de 0 até 1. Fechou. Pelo teste da primeira derivada, x igual a 0 é ponto de máximo local. De boa? De boa. E aí, então, a gente finaliza o item B. O item B. E o item C nos diz o quê? Volta lá para a gente, por favor. O item C pede para verificar que a segunda derivada é isso. E encontrar intervalos que ela é côncava para cima e para baixo e os pontos de inflexão. Então, fazer o teste da segunda derivada em tudão, certo? Certo. Lembrando que tudo que é feito é pontuado. Então, vamos lá, item C. Lá no quadro 1, mostra lá para a gente, por favor. No quadro 1, a gente tem aqui que a primeira derivada dá 4x sobre x ao quadrado menos 1. Então, a gente vai derivar esse camarada, tá? 4x sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Opa, linha. Isso aqui é quociente, né? Vamos já fazer um quociente. Derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo. Não precisava fazer esse passo, gente. Já podia fazer direto, sem problemas. Por quê? Porque aqui era só para executar mesmo. 4x, derivada é 4, que multiplica x ao quadrado menos 1, menos 4x, que é a derivada de x quadrado menos 1? 2x. Sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Novamente, aqui não dá para cancelar, né? Porque se eu tivesse um quociente, se eu tivesse esse quociente aqui, eu só posso cancelar, no caso, se eu conseguisse colocar isso aqui como sendo um produto, né, em evidência. E eu não consigo fazer isso, então não consigo cancelar. O que a gente pode fazer? Aqui dá para fazer um chuveirinho rápido, né? 4x ao quadrado menos 8x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado. 4 aqui, dá menos 4 aqui, menos 4 sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Volta lá rapidinho no slide, só para a gente confirmar. Tinha um menos em evidência, né? Exatamente o que a gente pedia. Ok, aqui já foi. Qual que é o domínio dessa função? O único problema é zerar o denominador. O denominador só zera exatamente onde é o domínio da função. Quem é o domínio das F2 linhas é exatamente o domínio da função. E aí, como é que a gente acha os candidatos a ponto de inflexão? Os candidatos a ponto de inflexão, vão lá para o quadro 1,
é exatamente onde a segunda derivada é igual a zero, né? Já que os domínios são os mesmos. Então, olha só que interessante. A gente saiu de um LN e tudo que a gente está fazendo, na verdade, se resume a analisar funções racionais. Tá? Vamos lá. F duas linhas de x igual a zero para os candidatos, né? Isso aqui é menos 4x ao quadrado. Deixa eu já colocar o menos 4 em evidência. Menos 4 que multiplica x ao quadrado, perdão, lá no quadro 3, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Quando que esse quociente é igual a zero? Bom, o quociente é igual a zero só quando a parte de cima é igual a zero. Ou então você pode pensar em cruzado, tanto faz. Quando que x ao quadrado mais 1 é igual a zero? Quando x for igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Ora, mas esse camarada aqui não é um camarada que pertence aos reais. Então, qual que é a conclusão? Eu não tenho candidatos a ponto de inflexão. Isso quer dizer que não tem ponto de inflexão? Ainda não. A gente tem que fazer o estudo da segunda derivada. Então, vamos fazer o estudo da segunda derivada. Como é que a gente pode analisar aqui para ser mais simprão? Pode ser x ao quadrado menos 1. Vamos pegar uma bandinha para lá e uma bandinha para cá, porque a gente está no intervalo fechado e a gente tem uns camaradas aí que estão fora do domínio. Então, vamos fazer devagarzinho. Que é menos 1. Que é mais 1. Certo? Vamos fazer como a gente tem costumado fazer mesmo. Vamos pegar um camarada à direita, um camarada à esquerda e ver se a concavidade está para cima ou está para baixo. Aqui, vamos pegar menos 3 meios. Aqui a gente vai pegar 0. Vai dar um probleminha aí, mas não dá nada não. Aqui a gente pega 3 meios também. Então, F, duas linhas de x para menos 3 meios. Vamos analisar o sinal desse camarada. Isso aqui é menos 4 vezes esse camarada aqui ao quadrado. Bom, aí dá 9 quartos mais 1, que é um troço positivo, sobre lá embaixo também, que é um troço positivo. Já vou até dar uma sacada aqui para vocês rapidinho. Menos 1 ao quadrado, tá? Aqui, vem cá comigo. Aqui embaixo é positivo, que é ao quadrado, maior que zero. Aqui em cima é positivo, maior que zero. Tem esse menos que é menor que zero, negativo. Segunda derivada negativa, concavidade voltada para baixo. Alright. Vamos lá no zero. Zero vai facilitar a nossa vida. Menos 4 vezes 1 sobre 1 menos 1, mas é ao quadrado. 1 não, aqui é zero. Aqui dá negativo, mas está ao quadrado positivo. Negativo esse negócio, concavidade voltada para baixo. Certo? Tá certo. F, duas linhas de 3 meios, menos 4 vezes 9 quartos mais 1, sobre 9 quartos, menos 1 ao quadrado. Aqui é positivo, positivo, negativo, negativo. A concavidade voltada para baixo. Só confirmar aqui rapidinho. Isso aí mesmo. E aí, o que está acontecendo? A concavidade está tudo voltado para baixo, tem ponto de inflexão? Não tem ponto de inflexão. Quantas horas são? 11 horas, caramba. Estamos acabando, tá? Não tem ponto de inflexão. E agora, falta a assíntota. O que nós temos de assíntota? Volta lá no slide, por favor. O que nós temos de assíntota? A gente está no intervalo fechado, não faz sentido ter assíntota nem horizontal e nem oblíqua, certo? Então, a gente só tem que analisar a possibilidade ou existência de assíntota vertical, porque a gente está em intervalo fechado. Então, a letra D, como é que a gente acha? A gente pega os camaradas que estão fora do domínio, eles são os candidatos. Então, é x tendendo a menos 1 pela direita, x tendendo
a menos 1 pela esquerda de quem? Da função. Quem era a função? Era ln de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Era, que ali está errado. ln de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. E aí a gente olha também para mais um, né? Porque são os camaradas que estão fora do meu domínio. 1 pela esquerda. Mais 1 pela direita. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Bom, ln é contínuo, eu posso passar para dentro. Vamos fazer isso? ln é contínuo, a gente passa para dentro. Quando passa para dentro com menos 1 ali, vai dar 0. Não dá bom. Alguém me dá uma dica aí, que eu tô cansada de pensar. Limite. Cansada de pensar. Hã? Do ln. De x tendendo a 1 pela direita e pela esquerda. Pensar aqui, a função é contínua, a gente pode passar esse limite para dentro. Quê? Ah, mas você passa o limite para dentro do ln? Uhum. É mal aí, gente, que a gente já está bugando. ln do limite de x tendendo a menos 1 pela direita de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Vamos lá? Para x tendendo a menos 1 pela direita, saquei. Para x tendendo a menos 1 pela direita, eu estou tendendo a valores maiores que menos 1. Então, vamos pensar, tipo, menos 1, menos meio, certo? A gente coloca menos meio ao quadrado dá 1/4. Aqui dá um valor negativo, ao quadrado dá positivo, certo? Certo. E aí? Alguém me canta aí? Porque hoje eu estou mortinha. Eu estou tentando fazer o questionário 9. Ah, tá, é outra coisa. Bom, passei o limite para dentro, mas daí... Nossa, gente, socorro, Cristo. Isso. Nossa, gente. Desculpa, people. Desculpa. É o cansaço. ln é uma parada assim, certo? ln é uma parada que cresce. Certo? Desculpa aí, isso aqui é exponencial, essa daqui é a logarítmica. Sim. Não, é assim, rapaz. Então, tá aqui. Quando o x aqui dentro... aqui, quando o x tende a 0, para valores... Quando o x tende a menos 1 para valores positivos... Sim. Desculpa, meu povo.
e minha pova. Pronto, não existe LN de número negativo, não era aquele negócio, é só para cá. Então, é para cá. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, pela direita, o que está acontecendo com a função? A função vai para menos, a função ln vai para menos infinito, certo? Então, aqui eu nem preciso passar para dentro. Isso aqui já é só cansaço mesmo. Bom, quando x tende a menos 1 pela direita, a função vai para menos infinito. Tem nem o que analisar. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, também, né? Para menos infinito. Quando x tende a 1 pela direita, esse aqui é exatamente 1. Quando x tende a 1 pela esquerda, a função também vai para menos infinito. Quando x tende a 1 pela direita, também vai para menos infinito. Só cansaço, gente. Agora a gente consegue juntar, né? Quero o último item, quero o gráfico. Então, menos 1 e 1 está fora, bolinha aberta. Bolinha aberta, assíntota vertical. A gente viu que não tem ponto de inflexão, todas as concavidades são voltadas para baixo. Ponto x igual a 0 é ponto de máximo local, concavidade voltada para baixo. Quando x tende a menos 1 pela direita, a função vai para menos infinito, então uma parada assim. Quando x tende a mais 1 pela esquerda, também concavidade. Ela tende para menos infinito, então concavidade para cá. Aqui, eu estou só em menos 2 até 2, né? Não quero saber o que acontece depois. Vamos só avaliar a função nos extremos. Quem é ln de menos 2 ao quadrado, menos 1, isso tudo ao quadrado? Bom, não precisa nem avaliar direito, não. É só para a gente saber que ela está acima do gráfico, né? Aqui me dá 4, menos 1, 3 ao quadrado, ln de um número positivo, que era o que a gente esperava mesmo. Isso aqui é uma parada positiva. Então, a função está lá para cima, não sei onde, não sei como, e eu sei que ele vem com concavidade para baixo e descendo, certo? Certo. Aqui também, né? Não sei onde, não sei como. Ele vem com concavidade, isso aqui vai ser o mesmo valor, porque lá dentro está o quadrado. Concavidade voltada para baixo também tende a menos infinito descendo. Tá certo? Tá certo. Bom, a gente dividiu essa prova, foi exatamente, de certa forma, que a gente tinha consciência claramente que eram muitas questões, mas tudo que é feito é pontuado. Então, vai ter... falou que ponto crítico a derivada quando a derivada é igual a 0, está pontuado. Tá? Não preciso nem fazer algum tipo de raciocínio, de desenvolvimento. Só o fato de você ter escrito uma coisa certa no lugar certo está sendo avaliado. Tá? Eu peço infinitas desculpas agora no final aqui, na parte de olhar os limites. Isso aí foi só cansaço mesmo. Mas eu peço encarecidamente que vocês tenham carinho com a lista da virada. Ela é um amarrado do que foi esse nosso primeiro, essa parte 1 do curso, né? Que então vai ter uma coisinha de aplicação, vai ter um gráficozinho em uma questão só. Que mais? Calma o coração, vocês vão olhar as notas. Pensa em algo para fazer depois disso. No mais, eu queria deixar um grandíssimo agradecimento por esse semestre. Eu acho que tudo que foi feito, a gente deve muito a vocês, pelo compromisso com a assiduidade, com os horários, o feedback de vocês. Isso é muito importante para a gente. E eu acho que vocês perceberam que a gente sempre tentou... colocar isso em pauta, né, analisar, enfim, pontuar isso. No mais, eu queria agradecer e
desejar um feliz fim de ano, boas festas para todo mundo. Festas, por favor, vão fazer reservado, né, em casa, com seu nicho familiar, que a gente ainda vive uma pandemia, né, mas é isso. Eu acho que bom que esse ano está encerrando e a gente aguarda vocês para o próximo ano, tá bom? Bom fim de ano.